1980. Falador dessa vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Esse meio amor, com suspeitas não se alcança. Doce amor, doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois nós temos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, murcha e mata o amor. Limites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. Desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvo pelo amor. Os irmãos ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor. Amém. Hoje é o primeiro domingo de março, onde se comemora o Dia da Mulher do Pastor. Eu tenho umas palavras para dizer para Diná. Que Deus continue abençoando sua vida mais e mais, e que Ele lhe conceda saúde e forças, sabedoria para continuar a missão de ser uma pessoa especial ao lado do nosso pastor, cuidando de suas ovelhas. E o melhor presente que se pode dar à mulher do pastor é orar por ela, orar pela sua saúde, orar pela sua família, orar pelo ministério e continuar nos orando sempre por ela. E nesse momento eu convido o irmão o Anderson Melo que faça uma oração pela nossa irmã Diná. Que Deus possa estar abençoando ela cada dia mais. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai eterno, Senhor de nossas vidas, nosso coração nesta manhã encontra repouso, Senhor, em Ti, e tranquilidade e paz em nossas vidas. Queremos, ó Deus, nesse dia, a mulher do pastor, te agradecer pela vida da nossa irmã Diná, que tem sido uma companheira constante e ajudadora no trabalho do pastor Manuel, e também em nossas vidas aqui, pessoa importante, uma mulher que tem vida ativa dentro do teu evangelho, que tem prazer na tua obra, que tem zelo pela tua obra, Senhor, e nós te agradecemos pela sua vida. Derrama bênçãos, derrama
derrama paz, derrama teu amor sobre a sua vida. Vai, Senhor, enchendo o seu coração de desejo de cada vez mais te servir melhor, de fazer aquilo que o Senhor propôs em sua vida, neste trabalho do teu Evangelho. Obrigado por ela ser a mulher do pastor da nossa igreja. Dá-lhe saúde, Senhor, força, vigor, sabedoria, longanimidade, ó Pai, para estar cada vez mais junto com o teu povo, junto com essa igreja, e que possamos, Senhor, também cuidar da mulher do nosso pastor, ser também ajudadores do seu trabalho junto com o seu esposo nessa igreja. Que possamos, Senhor, sempre estarmos prontos para servir também este teu evangelho e este teu casal que aqui está à frente desse trabalho. Pai querido, Pai eterno, dia especial, dia das mulheres dos pastores espalhados na face da terra. Abençoa cada uma delas. Vai cuidando, vai ajudando ela a ajudar os seus esposos e faz ajuda a cada uma delas para que elas possam seguir no teu trabalho de forma firme, honrosa e com muita fé e com muita vontade de estar cada vez mais fazendo o teu trabalho fluir aqui na terra. Obrigado por tudo, obrigado por este domingo, obrigado por nos oportunizar de estarmos juntos, para estarmos aquecendo a nossa fé na tua casa, com o único propósito de louvar e engrandecer o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus continue na te abençoando mais e mais. Nesse momento, eu passo a palavra para o Tiago Anderson, que ele vai trazer um recado. E logo após, o pastor Manuel estará trazendo o estudo dessa manhã. Olá, amados, eu vou ser bem breve. Eu gostaria de trazer, porque a gente vem percebendo, quando a gente está aqui na frente da sonoplastia, que alguns irmãos têm algumas dificuldades no uso do microfone. Eu gostaria de explicar algumas coisas para que a gente possa exatamente fazer um uso melhor desse equipamento muito importante para quem senta principalmente do meio para trás, tá? E avisar também aos diáconos que logo após a EBD nós teremos uma breve reunião solicitada pelo pastor Manuel. Deus abençoe a todos. Nós estamos estudando a última lição do trimestre, da apostila, é o 2.1, Deus e o nascimento para a eternidade. Estamos na página 106, depois do negrito. Na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Logo depois, mas vamos começar dele. O nosso textual é esse. Na verdade, em verdade vos digo que alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Por essa razão, o vínculo da fé, da vida cristã, só pode ser obtido com o novo nascimento. Nós falamos sempre do nascimento para a eternidade. Então, este vínculo na vida do crente só pode acontecer, o crente só pode obter os benefícios com o novo nascimento. Porque quem nasce apenas da carne, vai viver para as coisas da carne. Quem nasce para o Espírito, vai viver das coisas do Espírito. Então, existe o crente carnal, aquele que se convenceu, acredita que Cristo é o Filho de Deus, mas isso não garante um nascimento para a eternidade. Nascimento para a eternidade é aquele que não nasceu do varão nem da varoa, nem uma fé que nasceu da emoção ou do medo. Tem alguma pessoa que está perto do Evangelho com medo porque se falou o inferno é um fogo
consumidor, o diabo tem um tridente que fica furando as pessoas, e a fobia faz com que a pessoa diga: como é que eu posso me escapar disso? Sendo crente, até pregador às vezes incentiva isso, e as pessoas com medo aceitam o Evangelho. Isso não é nascer novamente, não é nascer de novo. E essa emoção não traz a segurança da salvação. A relação paterna com Deus só pode ser vivenciada com o novo nascimento. O homem carnal, a Bíblia diz que o homem natural não conhece Deus, nem se comunica com Deus. Quem é o homem natural? É o homem que apenas nasceu da carne. Então não pode haver relação de carne com o Espírito. Deus é espiritual. É o que Jesus disse à mulher samaritana: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nicodemos era mestre em Israel, ensinava a religião e não conhecia, e não nasceu de novo. Foi falar com Jesus, alguma coisa ele analisou que Jesus ensinava diferente. Então foi saber de Jesus. Quem diga que ele foi de noite, e lá procurou Jesus em particular e disse: mestre, o que é que eu posso fazer para melhorar meu ensino, a minha postura religiosa? Jesus disse para ele praticamente, sem arrudeio. O que Jesus dizia às pessoas é sem arrudeio. Ele disse: necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então Nicodemos recebeu aquela notícia perguntando: como assim? As pessoas às vezes pensam que 20 anos de igreja, 30 anos de igreja lhe garante a salvação. Não. O que garante a salvação é o novo nascimento. E ele assustou-se, o mestre de Israel assustou-se. Ele disse: como é que pode ser isso? Pode o homem voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Jesus disse a ele: não é esse nascimento. Esse nascimento seria um processo de regressão física. É apenas nascer da água e do Espírito. É uma das coisas que é muito bem ser ventilado: o batismo. O batismo não salva, mas é um símbolo de um novo nascimento. O simbolismo do batismo é mergulhar a pessoa na água, porque ela desaparece para o mundo, e quando se levanta, ressuscita para Deus. Quando se mergulha o pecador na água, ele morreu, ali morreu o homem velho e nasceu um homem novo. O batismo não salva, mas os salvos se batizam. Então é muito bom que os crentes cumpram a ordem da religiosidade, porque o próprio Jesus disse a João Batista que queria se batizar. E João disse: não, Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti. Você não precisa de batismo, você não tem pecado nenhum, você não se arrepende, porque você não pecou, não precisa de batismo. Mas Jesus lhe deixa para que se cumpra toda a justiça. Então a justiça na vida do crente é crer, se batizar, receber o novo nascimento e viver agora em novidade de vida. Esse novo nascimento não significa hierarquia eclesiástica, nem conhecimento da palavra ou didático. Isto é provado quando Jesus diz a Nicodemos, um dos principais sacerdotes, representante de Deus e conhecedor da religião, que ele precisava nascer de novo. É o que nós falamos. E também que esse nascimento, ele não estaria no reino, não entraria no reino, assim como entraria o ladrão da cruz, que nem apenas podia vê-lo. O ladrão da cruz entrou no reino porque recebeu o novo nascimento pela sua fé em Cristo.
É por isso que nós dizemos, o batismo não salva, que o ladrão da cruz foi salvo sem se batizar, mas porque também não teve oportunidade, porque a fé, a correlação com a religião faz como fez o eunuco. Quando Filipe viu o eunuco, servo da rainha Candace, ele foi atrás do carro para falar do Evangelho. Ele estava lendo o livro, estava lendo a Bíblia da época. Então o Filipe perguntou: tu sabes, entende o que lê? Ele disse: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Então Filipe explicou que o profeta falava a respeito de Jesus Cristo e que Jesus Cristo veio para salvar as pessoas e que já cumpriu o seu papel, morreu na cruz e ressuscitou. Agora o que cabe às pessoas é crerem nele e serem batizados. Quando Filipe falou isso, os discípulos, o eunuco creu imediatamente. Então, perto dele, no caminho que ele andava, caminhando, viu água. O eunuco disse: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Imediatamente, depois de crer, foi batizado, porque o cumprimento da lei, da ordem, da justiça é crer e for batizado. Tem até uma expressão bíblica que diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Nós encontramos também respaldo bíblico que, sem ser batizado, algumas pessoas foram salvas por meio da fé. Mas o novo nascimento real é o simbolismo do batismo: morrer para o mundo e nascer para Deus. Quando Jesus começou sua jornada evangelística, começou dizendo: é chegado a vós o reino dos céus. Essa expressão, é chegado a vós, nós temos que radicalmente admitir que não havia reino dos céus na vida das pessoas na terra. Não havia. Todos nós estávamos na situação, todos pecados, destituídos estão da graça de Deus. Deus olhou a terra e não viu um justo sequer. Então todos nós estávamos na condição de pecadores, destinados à morte eterna. Mas quando Jesus chegou, essa expressão dele nos mostra isso: é chegado a vós o reino dos céus. Quer dizer, vocês não conheciam, vocês não participavam, vocês não tinham direito, vocês não imaginavam, mas chegou a vocês o reino dos céus. É a mesma coisa que as pessoas que não nasceram de novo, que não nasceram para a eternidade, não entendem essas expressões. O reino de Deus é tudo que existe. A mente que tenta englobar todas as coisas em detrimento da fé. Pode fazer tudo, pode comer tudo, pode agir de toda maneira, não há problema. Deus só quer o coração. Deus não quer coração, porque o coração é carne. Mas esse é o que as pessoas afirmam. Pessoas que não conseguiram nascer de novo e querem implantar as suas ideologias, as suas vontades, os seus prazeres, os seus gostos dentro da religiosidade. E fica uma religiosidade política, crítica e também profana. Deus providenciou o novo nascimento em Cristo para que nós não apenas entrássemos em seu reino, mas também pudéssemos vivê-lo e vivemos com ele aqui enquanto estivermos na terra. Olha que coisa interessante.
é o que nós falamos aqui, o reino, a salvação futurística, o reino futurístico. Deus nos garante um reino presente, a eternidade também futurística, pensando quando de Cristo chegar, é que eu vou conhecer a eternidade. Você já vive a eternidade quando crê em Cristo, porque já diz: aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a morte não existe para quem está em Cristo, nem essa doença. Por isso eu disse aqui numa lição passada que Paulo cumpriu propriedade e disse: o que é que nos separa do amor de Deus? A fome, a nudez, a necessidade, a enfermidade ou a morte? E ele faz a pergunta e responde: quem tem o novo nascimento, quem vive o novo nascimento, também pode dizer como Paulo: nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas não tendo o novo nascimento, fica muito difícil o crente enfrentar situações que nós encontramos diariamente na sociedade e na vida material. Sem o novo nascimento é muito difícil. Se esperarmos em Cristo apenas nesta vida, diz Paulo, somos os mais miseráveis de todos os seres, porque vamos nos trair, vamos trair os outros, vamos perder a esperança, vamos perder a fé. E pessoas assim, é mesmo uma folha seca na calçada, o vento leva para onde quer. E que também o vejamos nas tribulações, para sermos estimulados a termos forças para rejeitarmos as trevas, fitando a luz e vendo o Senhor e o seu reino. Deus trouxe a nós o novo nascimento, para que através dele tenhamos força para falarmos e agirmos onde quisermos. Só que aqueles nascidos apenas da carne e do sangue não podem saber de onde veio o poder, nem para onde vão os frutos desta voz que soa em nome de Deus. A palavra não volta vazia, tem que ter esse conhecimento. Quando nascemos do Espírito, adquirimos uma parte de Deus, da parte de Deus, poderes especiais para vivermos no Espírito. Só vive no Espírito quem nasce no Espírito. E não existe nenhuma atrofia, não existe nenhuma anormalidade na figura espiritual. Não, eu disse na lição passada, aqui não pode ser um centauro, metade cavalo, metade homem. E não pode também ser metade espiritual, metade carne. A metade do corpo carne, a metade do corpo espírito. Então isso também não acontece. Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não. E isso também nos leva à compreensão interior de sabermos quem somos nós. De quem somos nós? Para onde iremos nós? E o que estamos fazendo nós? Isso é também o conceito que Jesus disse. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. É muito difícil a pessoa falar não contra si, mas às vezes é necessário. Os que estão no Espírito têm esse poder de dizer não contra si. Mas quem está na carne, a carne é covarde. A carne não aguenta essas coisas. A carne não suporta isso. A carne quer inocentar-se. A carne não quer sofrer. Então a carne não diz não contra si. O Espírito sim. O Espírito sim. Jesus Cristo sempre viveu no Espírito e sempre falou a verdade
e não falou mais coisa para se defender. Porque se Jesus quis vivesse da carne, quando Pilatos mostrou interesse de soltá-lo, ele iria pedir mais coisas, ia falar mais coisas. Mas Jesus disse: olha, quem me entregou a vocês, maior pecado tem. E se eu quisesse, pediria meu pai, mandaria mais 12 legiões de anjos para não ser entregue a ti. E ele perguntou: tu és rei? Jesus não disse: eu sou rei, sim, tu dizes. Porque se Jesus fosse falar mais coisas, Pilatos iria abrir mão da condenação. Eu acredito nisso. Mas Jesus veio para morrer. Jesus não morresse, o plano de Deus de salvação nossa estava comprometido. Mas Jesus ficou calado. Notou que já tinha falado o que deveria, não podia falar mais, porque Pilatos ia defendê-lo. E Pilatos disse assim: tu não responde a mim? Não sabe que eu tenho poder para mandar te matar e te soltar? Mas Jesus ainda disse uma coisa a Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se não fosse dado dos céus. Ficou quieto e sem falar, para não defender-se. Quem nasce na carne não suporta isso. Quem vive na carne não suporta nenhuma acusação, nenhuma crítica, nenhuma repreensão. Não suporta. Agora, quem vive no Espírito suporta. Vive no Espírito, suporta. Eu estava pensando, o que é suportar as cargas um dos outros? Quem vive no Espírito recebe perseguição, recebe crítica, é perseguido, às vezes até maltratado, e não odeia seu irmão. É o que foi lido na lição devocional. Que se ama a Deus, aí você nasceu no Espírito, ama a Deus, então você vai ter que amar o seu irmão, tem que amar o seu próximo. Porque se não amar o seu próximo, eu não nasci no Espírito. Se perseguir o seu próximo, maltratar, está dizendo: não nasci no Espírito. Ou preciso nascer novamente, como sentiu Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Só que aquele nascido apenas da carne e do sangue não pode saber de onde vem o poder. Já chegamos nisso, né? Eu cheguei à mostração de que os nascidos do Espírito, eles fazem as coisas de Deus e as coisas não são notadas, nem principalmente por quem faz. Não tem exaltação, vive na humildade, faz obras grandiosas e não vê, nem propaga. É o que Jesus disse: o vento sopra onde quer. Então, nascido do Espírito, não tem essa coisa: eu não vou ali não porque ali é uma macumbeira, eu não vou ali não porque ali são homossexuais, eu não vou ali. Não, nascido do Espírito, ele vai onde quer, não teme nem discrimina. Nascido do Espírito nem tem medo nem discrimina, vai. O vento sopra onde quer, ele age, onde ele estiver, ele vai agir. O nascido do Espírito, e ouve a sua voz, e a voz do cristão é ouvida, ou para aceitação, ou para criar remorso, expectação, preocupação. A palavra não volta vazia, foi o que nós falamos. Então ela faz o seu efeito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, faz a obra e ninguém vê, no sentido dele a mostrar. Vai em todos os lugares, sabe de onde estiver, tem força a sua palavra, é como o vento. Todo aquele que é nascido do Espírito
é como o vento que sopra, nós vemos a sua força, o seu poder, o seu trabalho do vento, que é muito interessante o trabalho do vento. Nós às vezes não observamos essas coisas, mas se pararmos, tivermos tempo para vermos a natureza, é bonito o trabalho do vento. O vento trabalha bonito. É que eu escrevi um pastoral aqui que disse: o vento faz com que as flores se abracem no jardim. O vento conduz a gratidão para que os bambuzais mergulhem e beijem as águas que vitalizam suas raízes. É bonito o trabalho do vento, mas não são registrados, não tem amostragem. É bonito o trabalho do cristão, mas se ele começar a mostrar, botar relatório, a relatar o que fez, então perde a beleza. O vento derruba a árvore, interrompe o caminho também, se não for usado dentro da medida exata. Mas sem sabermos onde iremos, somos o vento soprador da palavra de Deus, mesmo sem sermos reconhecidos, ou mesmo sendo perseguidos, mesmo sem sabermos onde estaremos amanhã, mostraremos o poder da ação deste vento no testemunho acerca do Senhor e do seu reino, efetivando em nós o novo nascimento, a eternidade presente nas vidas nascidas do Espírito, demonstra que eles se tornaram um fim sem começo e um começo sem fim, um fim do pecado que não começamos e um começo sem fim da eterna companhia de Deus. É um trocadilho aqui. E isto caracteriza a eternidade, sem começo e sem fim. Os nascidos do Espírito morrem para a carne, assim suas ações são realizadas, mas não podem ser vistas, porque a humildade é a identidade daqueles que nasceu do Espírito. A humildade é a identidade daquele que nasceu do Espírito. Bem, essa foi a apostilha, nós passamos faz 3 anos com ela. Quem é o Senhor? Vou ler a conclusão e depois vou distribuir as novas apostilhas que começará no próximo domingo. Conclusão: Deus e a relação com as pessoas. Mas isto lhe ordenei: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Essa Jeremias 7:23. Tem leitura na Bíblia que as pessoas pensam que Deus é um impositor. Deus está impositando as pessoas, dizendo assim: você tem que andar por todos os caminhos que eu lhe mandar. Mas o Senhor não está dizendo isso. Ele está dizendo que preparou tudo isso de bom para que as pessoas andem e que vá bem. Isso quer dizer que você pode ir por outro caminho, você pode seguir outras diretrizes, agora não irá bem. E é o que a maioria da humanidade recebeu. A maioria da humanidade seguiu o contrário à vontade de Deus e não está bem. Não está bem a humanidade. As pessoas têm 2 maneiras de se relacionarem com Deus: ou relacionam-se obedecendo sua voz, ou relacionam-se com revolta contra Ele.
Se Deus é amor, por que faz isso? E por que Deus impõe as pessoas a fazer o que Ele quer? É tipo de revolta, porque Deus não impõe, Deus coloca e prepara e ensina as pessoas a andarem no caminho de vida. Se Deus impôsse, a todo mundo seria salvo. Queria a vontade de Cristo, a vontade de Deus, salvava todo mundo, mas não é imposição, é livre escolha. A salvação é uma livre escolha. Não pode ser nem pressionado por a vontade de quem vai escolher a salvação. A relação de revolta foi e tem sido aquela mais aceita pelos humanos. A grande maioria dos seres humanos não gosta de receber ordens. Não sei porquê, mas é uma verdade. Não gosta de receber ordem. Ser humano. O que é ordem? Para que existe a ordem? Para ordenar as coisas. E diz que o Brasil vive em derrocada política, social e espiritual, porque botou na bandeira ordem e ainda pediu progresso à ordem. Ordem e progresso. Então, porque o povo, a humanidade não gosta de ordem. O ser humano não gosta de receber ordens, por isso não vive em conformidade para recebê-las. Não executa as atividades e tarefas, não possui visão para evitar aquilo que deveria ser feito. Observo um formigueiro trabalhar e não vejo seu líder gesticular nenhuma ordem. Isso significa que cada membro deste formigueiro sabe cumprir suas tarefas, observa e cumpre com seus deveres e obrigações. Às vezes também é muito bom, eu costumo de olhar as coisas que ninguém olha, talvez, uma formiga, um formigueiro. Não sei se alguém já observou isso. As formiguinhas vêm e cortam uma folha e ela leva uma folha. Formiguinha não é crente ruim não, porque crente ruim diz, eu não posso, eu não tenho, mas a formiguinha pega uma folha que é 3 vezes maior do que ela, corta a folha e leva. Todas elas não param para fofocar não, formiga. Elas vão direto e primeiro faz um caminho e não sai do caminho. Vai no caminho que era mesmo, esse é o caminho que vai direto para o formigueiro. Sim? Não vi. A formiga não tem tempo de fofocar. A formiga tem tempo de quê? A formiga não tem tempo de fofocar. Ah, tem não? Porque a folha é maior do que ela. Ela vai fofocar, ela vai cansar. A formiga não tem tempo porque trabalha e é responsável. Então ela, diga. Tem as formigas específicas para subir na árvore e cortar. Cada uma tem a sua função. E se dizer, uma sobe, corta a árvore, a outra carrega. Agora, quando não estão trabalhando, a gente vê que uma vem, vê no caminho, vem encontrar, se encontram, conversam, para se dar um cheiro uma na outra, mas estão sem trabalho, não estão carregando nada. Então o animal irracional sabe cumprir as coisas no seu tempo. Por que o ser humano que é racional não sabe? Porque não quer. Ele é opositor às verdades. Ele é sempre contrário às coisas certas. Então, dá nisso. Um mundo cheio de deturpações, de guerra, de peste, de doença, de morte, de assassinato, de roubo. Porque a humanidade não se entende. E as formigas não se colocam inimigo uma das outras. Ninguém vê, elas se unem tudo para um só fim.
e a humanidade não, é para destruir os outros. É necessário que Ele nos dê ordem para que possamos ouvir Suas palavras. As ordens de Deus não significa a excelência do seu poder sobre nós, mas para que o nosso próprio bem-estar natural e espiritual seja completo. No formigueiro, as formigas sabem que cortar o mato e levar para a sua panela subterrânea é para o seu próprio bem. Por essa razão, nunca vi duas formigas brigando no exercício de suas funções. Não, meu, mas crente às vezes briga. Seres humanos brigando, um querendo tomar o lugar do outro nas empresas. O boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. Por isso existe essa distorção de se revoltar contra Deus. Assim sendo, sem conhecimento, como pode haver um relacionamento entre Deus e as pessoas que não podem chegar a entendê-lo? Você não pode se comunicar, relacionar com uma pessoa que você não entende, ou senão uma pessoa que não quer entender você. Você fala, é como o pai que tem um relacionamento não tão bem com o filho por causa da desobediência dele, e o pai disse: eu vou insistir nesse menino, eu vou chamá-lo e vou e dar uma instrução a ele parava. Aí de manhã o pai acordou e o menino já ia saindo, porque acordava, já ia fora. Aí ele vem cá, eu tenho uma coisa para dizer para você, fica aí o menino ficou. Aí o pai falou 10 minutos ensinando, e o filho nada dizia. Aí o pai disse: parabéns, meu filho, você está melhorando. 10 minutos ele falando, você ouviu. Aí ele: não ouviu o senhor não, está olhando, mas comigo está dando buraco, já só tem 35. Às vezes é assim, Deus está falando e a gente está botando as formigas. Deus está dizendo assim: olha, vai acontecer isso. Eu conversei com uma pessoa ontem, ele disse o seguinte, que ele geralmente tem aquele toque de Deus para não fazer as coisas. Toda vez que ele desobedece esse toque, existe coisas desagradáveis, acontece. Naturalmente, você recebeu, é uma pessoa crente, naturalmente, você é filho de Deus, você acredita que Ele te ama, então sabe que Ele vai dizer a você, vai lhe instruir, as coisas que você não vê, Ele vai mostrar, as coisas que você não pode conceber, Ele vai lhe ensinar. Esse é o papel do Pai. Então Deus tocou, não sejamos desobedientes à visão espiritual, a visão que Deus traz à nossa mente. Assim sendo, sem conhecimento, como pode haver relacionamento? É aí que está a impossibilidade de Deus ser Deus dessas pessoas. Deus nunca deixa de ser Deus se ninguém na terra o reconhecer, mas deixa de ser Deus quando as pessoas não o conhecem. Ele não deixa de ser Deus para as pessoas que pegam o poder de Deus sobre a vida dele. Porque sem conhecerem os desígnios de Deus, revoltam-se contra suas justas resoluções. A resolução
resoluções de Deus, às vezes, pode ser contra ao que eu estou pensando e contra o que eu estou querendo. Então, se confia em Deus, aceita todas as coisas que vêm da sua boca, do seu ensino, de suas mãos. Vai doer, eu vou sentir, mas Deus sabe. E eu sempre digo que você tem uma árvore em casa, faz sombra bonita, mas você vai ter que fazer com que ela sinta. Você vai ter que cortar os galhos que estão prejudicando o seu crescimento. É o carinho que faz podar, não é a maldade que faz cortar galhos das árvores, não, é o carinho. Agora, se a árvore for como um crente bom, não precisa de podar como as palmeiras. As palmeiras por si mesmas se podam. Quando a folha está vencida, velha, ela solta. Crente bom é assim, feito as palmeiras. E são reais. Palmeiras reais. Volta por suas justas resoluções, que são tomadas em benefício delas próprias. A relação divina com os humanos não poderá existir se a interrogação quem é Deus persistir. O estudo dessa quem é Deus, se essa interrogação persistir na vida das pessoas, não pode se relacionar com Deus. Temos que saber definir quem é Deus na nossa vida. É pai? Então respeite e obedeça como pai. É amigo? Então viva ele como amigo. É Senhor? Então se submeta às suas vontades. Então é só definição. Quem é Deus na vida? Para se conhecer Deus, se faz necessário uma relação íntima com Ele. É isso que falta em alguns cristãos, essa relação íntima. Saber que eu sou de Deus e que Deus é meu. Essa relação íntima é o fundamento da força, do poder, para vencer todos os intempéries da vida espiritual e material. Dizer, eu sou de Deus, e Ele tem cuidado de mim, como a própria Bíblia diz, que tem cuidado de nós, tem cuidado. O Salmo 8, o Salmo 4, foi escrito por Davi, ele diz assim: Senhor, vou dormir agora, e só posso me deitar e fechar os olhos para a vida, porque só Tu me faz repousar em segurança. Quem está dormindo está morto, não sabe nada, não pode se defender, mas ele disse: mesmo dormindo, Senhor, eu tenho Tu como minha segurança. Só posso dormir em segurança porque Tu és a minha segurança. É assim, essa intimidade que o crente tem que ter com Deus. Está difícil, Senhor, está complicado, eu não vejo saída, mas confio em Ti. É isso que faz os vencedores e os heróis da fé. Eu não sei como, não sei de onde vem, não sei quem vai providenciar, quem vai realizar, mas sei que Tu vai providenciar o livramento, a resolução. E quando vier alguma coisa que nos faça sentir dor, perguntar ao Senhor: Senhor, por que isso? Me mostra, Senhor, por quê? Porque às vezes o Senhor dá um jeito na nossa perna para nós não andarmos muito, para não cairmos no abismo. O que é que os velhinhos, como eu,
já não tem tanta força na perna e tanto equilíbrio. Porque pode ser que queira correr e cair facilmente. Todas as coisas que existem na vida, tanto o vigor da juventude, como a sabedoria e a sapiência e a moleza, as dores da junta dos velhos, têm suas razões. E quem vive com Deus, as dores da junta, o cansaço, o apagamento dos faróis, como diz lá o provérbio, e vão cessar, a luz do corpo se apagarão, não estão vendo tudo. Nós, os velhinhos, se não podemos ver mais tudo, mas a nossa visão, o nosso olho parece que passa um retrocesso de olhar para dentro, ele se vira para olhar, de olhar para fora, ele retorna e fica olhando para dentro. E quando nós olhamos para dentro, nós vamos ver um bocado de coisas que precisam ser apagadas de dentro de nós. E somos velhos, só é colocar amigos de Deus. Deus está sempre conosco e nós não podemos pensar diferente. Deus é o socorro, Deus é a vida, Deus é o amor, Deus é a misericórdia, Deus é o sustento, Deus é a elevação humana e espiritual. Se não sabemos quem é Deus, então não sabemos quem somos nós e o que estamos fazendo na terra. A relação com Deus pode ser social e individual. Por isso só se relaciona com Deus quem se relaciona com o próximo. Olha aí, a relação com Deus não é individual apenas. Pode ser em momento específico individual, mas no geral é social. Por isso eu tenho que amar o meu próximo como Deus me ama. E se eu amo a Deus, tenho que provar isso, que amo o meu próximo, porque quem conhece Deus conhece o amor social. O principal critério desta relação é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a principal. Jesus Cristo ensinou a lei, não fugiu da lei, mas ele disse: um novo mandamento vos dou. Não é mais lei, porque existe uma diferença da lei e do mandamento do Senhor. A lei era restrita, mas os mandamentos do Senhor são amplos. No mandamento ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Agora, o que for mais sério é o final da frase: assim como eu vos amei. É complicado, mas não é impossível. Jesus não quis dizer que nós devemos amar o outro igual ele nos amou, porque o nosso coração não se equivale ao coração de Jesus, mas com a força, o interesse, o poder que ele tinha, ele nos amou, e nós devemos amar o nosso próximo dessa maneira, com a força, o poder, a ação que nós podemos ter como humano, ajudar o nosso próximo. É isso que a Bíblia nos quer dizer. Mesmo tendo base social, isto é, sendo abrangente a todos, Deus não descarta a relação individual com as pessoas. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, todo mundo que crê nele seja um só. Deus é um Deus social, abrangente a humanidade, mas também é
um Deus individual, um Deus específico para cada criatura. Agora, o que ocorre é que as pessoas, Deus criou as pessoas individualmente, suas vontades, seus interesses, suas características físicas e espirituais, e as pessoas, quando aceitam Deus, conhecem Deus, quer também criá-lo, quer criar Deus. Não, eu acho assim, eu acho que Deus, você não tem que achar nada. Eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus quer assim, eu acho que Deus, não é acho não. No reino de fé, de poder e de glória não tem o acho, o achismo, tem o é. Seja o vosso falar, se ensina ou não. Deus é. Ou você acha que Ele é grande, amor, poderoso, ou você não acha que é o que o mundo acha que Ele é. É muito importante o conceito individual do crente, do cristão, acerca de Deus. Deus não descarta a relação individual com as pessoas, e nós temos que comungar com essa relação a ponto de sabermos que cada um de nós tem uma linha direta com Deus e que uma única pessoa para Ele vale mais do que todo mundo. Olha aí, temos que ter essa linha direta com Deus que só é ligada pela fé. Linha direta. Jesus disse assim aos discípulos: não vou deixar vocês órfãos, eu vou e voltarei outra vez. E ainda vou deixar com vocês, para nos ligar mais, o Espírito Santo. E disse assim: vou e vou voltar. E eu quero, na oração dele ao Pai, que onde eu estiver, vocês estejam também. Então é uma linha direta, é uma relação direta. Nada pode interromper essa relação. Para quem tem fé, para quem acredita, para quem conhece Deus, nada interrompe essa relação. Essa relação particular que as pessoas poderão ter com Deus assegura a cada uma delas a certeza de que na cruz Jesus nos via individualmente, e se só existisse eu ou você carecendo desse sacrifício, a cruz não deixaria de ser erigida. Essa relação direta com Deus faz você dizer assim: Cristo morreu por mim, certo? Não vamos admitir que Ele não morreu por mim, mas guardar, Ele morreu por mim, a minha vida foi doada por Ele que morreu por mim. E se só estivesse eu na terra com capacidade de ser tocado pela fé e me converter, a cruz seria erigida, Cristo morria. É o que eu disse antes: uma vida, uma alma vale mais do que o mundo todo, que diz na Bíblia, e que nós usamos, né, nessa instrução. Então, se Cristo visse somente a mim, Ele morreria. Agora, eu creio nisso, que lá os braços abertos, Jesus Cristo na cruz, olhava lá os seus algozes, olhava os que choravam pela sua crucificação, mas Ele me via. Esta relação pessoal com Deus deve formar vidas crucificadas. Quando nós temos essa relação, nós temos que ter vida não livremente a nossa vontade, o nosso querer, mas crucificado, como disse Paulo: já estou crucificado com Cristo.
e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A perfeita relação com Deus é vivida quando a pessoa se crucifica com Cristo para fazer morrer em si o pecado e suas inclinações. Amém. Deus nos abençoe e que as lições que nós tiramos desse compêndiozinho nos tenha servido para a estruturação da nossa vida espiritual. Eu vou apanhar ali a norma. Alguns irmãos eu já entreguei todos porque eles estavam interrompendo o culto, mas vou apanhar ali e entregar. De quem nós fizemos as possíveis, de quem vem a arrepender. O Senhor está nos concedendo e que nós possamos nos preparar para a noite e estarmos aqui todos reunidos para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agora, tem ali um cafezinho da manhã em homenagem à nossa irmã Diná, elaborado pela nossa irmã Lucicreide. E que Deus possa estar nos abençoando, né? E eu peço a que se coloque em pé, vamos fazer uma oração final. Para essa oração, convido o nosso irmão Marcelino. Te agradecemos, nosso Deus, por mais uma oportunidade, quando estudamos a Tua Palavra, que possamos, Senhor, termos aproveitado bem todas essas lições, e que possamos estar mais próximo de Ti, Te conhecendo melhor, como nosso Senhor, nosso Deus, nosso bom pastor, que cuida de nós. Abençoa, Senhor, Tua igreja, não somente aqui, mas em todo lugar, para que tenhamos esta intimidade de pai, de filhos, que possamos fazer, Senhor, a Tua vontade a cada dia. Sabes que estamos num mundo que nos tenta, de toda forma, nos destruir, mas o Teu poder é maior e por isso estamos em Teus pés, diante de Ti, pedindo a Tua bênção, Senhor, por mais uma lição que estaremos iniciando no próximo domingo. Abençoa, Senhor, o pastor cada vez mais, para que ele possa, com sabedoria, nos trazer ensinos que venham nos edificar e nos convencer, nos converter completamente à Tua vontade. É o que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar com a nossa oração silenciosa. Melão?